Dá uma olhada nisso aí. Isso é na Noruega. Por que eu mostrei isso pra vocês? Hoje um amigo meu me mandou e eu achei muito interessante. Eu morei no Oriente Médio, eu trabalhei com muçulmanos muito tempo. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse vídeo que você vê, se você procurar aí no TikTok, onde for, você vai encontrar muitos vídeos disso aí. Muitos vídeos sobre isso em vários lugares diferentes. A Europa está sendo tomada pelo islamismo. E aí eu vi uma frase da pessoa falar assim, o cristianismo está morrendo. Na Europa, né? Falando que não tem. Hoje, igrejas na Europa têm se tornado restaurante, porque não tem mais ninguém para ir, não tem mais fiéis. A Inglaterra, hoje, para você ter uma noção, ela está sendo o país mais cristão da Europa, hoje o país mais muçulmano. Para você ter uma noção, hoje tem a corte, né? O prefeito de Londres é muçulmano, né? A corte tem muitos muçulmanos lá, inclusive esses dias baixaram uma ordem lá, dizendo que não deveriam fazer comemorações cristãs como Páscoa e coisas do tipo para não ser ofensivo a outras religiões. Da mesma forma, na Europa inteira, muitos muçulmanos têm ido nos restaurantes na época do Ramadã, que é o jejum deles, tal, tem um mês sagrado, e eles têm tentado obrigar as pessoas a respeitarem não comendo, fazendo o jejum também. Tem na Suécia e na Noruega, passou esse vídeo aqui, só para você ter noção, as escolas já estão fazendo as festas que eram Páscoa, Natal e coisas do tipo, eles já têm feito algo sobre o islamismo, né? Então, por exemplo, Ramadã, as escolas têm feito trabalho sobre o Ramadã, as pessoas têm ensinado. Tudo isso parece muito bonito, né? Parece muito legal, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo na Europa? França está tomada de muçulmanos, né? E eu, como cristão, pensando nisso, muitos anos com esse povo, né, com essa galera, eu consigo enxergar alguma... Cara, nosso questionamento é imbecil. Por quê? A gente fica assustado. Não, mas por que eles estão tomando o mundo? Por que eles, caras, estão... Provavelmente até 2030, mais ou menos, daqui a 20, 30 anos, mais ou menos, você vai ver a Europa completamente islamizada, né? Isso se pessoas não forem obrigadas a se converter ao islamismo, por quê? Porque eles não têm duas palavras. O muçulmano, eles são estratégicos, né? Enquanto o mundo vomita uma ideia de que ter filho é problema, o islamismo, eles enaltecem terem filhos. Tem um monte de cristão aí entrando nessas modinhas, sabe? Ai, não, ter filho é problema, que não sei o que lá. E os muçulmanos gostam muito disso, porque essa ideia é muito boa para eles. Por quê? Eles têm uma estratégia, um plano, e eles vão para todos os países, e os filhos deles nascem nesses países. Então, os filhos deles passam a ter direito que os pais não tinham muitas vezes por ser imigrantes, os filhos têm, porque nascem nesses países, mas nascem muçulmanos. Você acha que muçulmano fica perdendo tempo? Eu lembro que quando eu estava no Egito, eu trabalhava com meninos de rua, e eu lembro que quando era época do Ramadã, os meninos ficavam assistindo na televisão, porque passa na televisão a oração, e eles com 9, 10 anos, eles chorando, porque eles queriam participar, só que eles eram muito crianças, eles não poderiam ainda. Então eles aprendem desde pequeno. Os pais, eles se dedicam a ensinar. E você e eu, como cristão? Você se dedica a ensinar o teu filho sobre o evangelho? Né? Você faz questão de se preocupar como é que ele está entendendo? Ele está na igreja, mas ele está entendendo? Ele gosta daquilo? Ele compreende aquilo? Não. Sabe o que a gente faz como cristão? A gente chega em casa, coloca um celular na mão do filho, né? Se já não deu um de última geração para ele, né? Esse dia eu me assustei e vi uma menininha tão novinha, ela com um iPhone não sei o que lá, que não sabia nem mexer direito. E eu fico pensando, a gente dá e deixa os filhos falando com quem eles quiserem, aonde eles quiserem, não tem filtro. Eu até fiz um vídeo falando isso, hoje tem os caras têm, e isso é estratégico, tá? Os caras hoje têm borbulhado uma ideia de, e a privacidade dos seus filhos? Filho não foi feito para ser privacidade, porque é tua responsabilidade, né? É um cuidado responsável que você está vendo. Então, porta aberta, saber o que está olhando no celular, mas a gente é muito preguiçoso. A gente não sabe o que é cuidar de filho. Enquanto isso, os muçulmanos têm cuidado. Eles têm ensinado a importância, né, a segurança. Isso porque o islamismo não é uma religião soft. Você vê todo mundo falando do cristianismo, xingando Jesus, parada gay, falando de Jesus, o cara vai na carnaval e debocha de Jesus. Vê se eles fazem isso com o islamismo. Por quê? Porque eles não têm essa graça, esse cuidado, não. Se você mexer com eles... Teve até na França, esse tempo atrás, um cartunista lá fez um
um desenho de Mohammed lá, zoando com Mohammed lá. Na semana seguinte, os caras estouraram uma bomba lá. Cadê? Os caras não mexem porque eles têm medo. Enquanto isso, o islamismo vai crescendo. Eles têm compromisso, eles têm seriedade, né? É uma religião natural, porque tudo é pela força, né? É um Deus que não pode resolver seus problemas e manda os caras resolver, né? E eles levam isso com muita seriedade, né? Eu falo que eu sempre... Uma das coisas que mais me admirava no Oriente Médio é quando eu entrava no trem, eles estavam lendo o Alcorão ou eles estavam lendo alguma coisa sobre o Alcorão. As pessoas estavam orando no trem. Isso durante todo o dia, durante todo o tempo, né? Eu lembro de uma pessoa que estava no meio de uma rodovia, quando o muezzin chamou para oração, eles colocaram o tapetinho no meio da rodovia e foram orar. Todo mundo, não estou falando um ou outro. Então, eles têm compromisso, eles têm responsabilidade com isso. Mas os cristãos, aí que entra o nosso problema. Você vai ver os cristãos, todo mundo hoje, se envolvendo com causas que não tem nada a ver com o evangelho. O cristão nunca lê a Bíblia, a grande parte dos cristãos nem lê a Bíblia, nem se interessa, mas passa o dia inteiro se envolvendo em movimentinho, né? Se envolvendo em, essa pauta é anti isso, é anti aquilo, eu vou me envolver que é bonito, Deus deve estar ali. Como é que Deus deve estar ali? O evangelho é completo, você não precisa participar de movimento nenhum, né? Mas tem gente falando que levantando a bandeira, eu sou isso. Tem pessoas que chegam ao ridículo de falar, eu sou comunista e cristão. Cara, não conhece o básico do evangelho. Eu sou feminista e sou cristão. Eu sou isso, eu sou cristão. Não, o evangelho é completo, ele não precisa disso, né? Então o cristianismo foi se envolvendo com um monte de causa emocional e intencional, né? Porque essas causas parecem bonitinhas, mas quem está por trás dela tem um propósito muito maléfico em cima disso. Eu não digo que todas as pessoas que estão participando são más, mas elas são rasas demais. Elas não entendem, elas são só emocionais, mexeram com as emoções, né? Eu lembro que teve esse tempo atrás também uma matéria lá, que todo mundo, não, porque Black Lives Matter, vidas pretas importam, não sei o que e tal. Aí descobriram que o líder do movimento, na verdade, estava arrecadando dinheiro com um tal de Soros, né? E o cara estava fazendo um monte de besteira. Esse é o nosso problema. A gente não tem compromisso com o evangelho, a gente tem compromisso com coisas que emocionalmente parecem ser de Deus. Coisas bonitinhas. A gente não tem firmeza para dizer não para algumas coisas que Cristo não aprova. Não, a gente recua, se acolhe, porque a gente quer ficar bem no meio que a gente está. No meio do trabalho, na escola, na faculdade, então a gente quer ficar bonitinho. Então você vai lá, rejeita a sua verdade para abraçar uma verdade que vai deixar você legal perante os outros. O muçulmano não faz isso. Então, quando você olha para a Europa hoje, está tomada por quê? Porque envolveram tanta coisa que não tem nada a ver lá, né? Pessoas fazendo teologia para conhecer a Deus. Porque se teologia revelasse a pessoa de Deus, a Europa não estava do que está, porque a teologia veio de lá, né? Os maiores teólogos são os maiores ateus da história. Por quê? Porque a letra mata. E ninguém observou isso. Se teologia fosse bom, Paulo não tinha dito, cara, o que eu aprendi é esterco depois que eu conhecia Cristo. Se teologia fosse de Deus, Paulo não teria mandado, né? Jesus teria mandado, vocês pescadores, Pedro, Tiago, João, vocês que não sabem escrever, vai para um rabinato, vai estudar, vai ser teólogo. Como Paulo foi. Mas ele nunca falou isso. Ao contrário, ele falava de relacionamento, Mateus 6,6, secreto, intimidade com a palavra e com a pessoa de Deus. Teólogos vaidosos, porque a teologia gera isso, tem um monte de vaidosos na internet aí só brigando um com o outro. Pastor, cara, eu vejo o tempo todo, até escrevi um dia num cara lá que tava falando lá, eu vi o vídeo dele e tal, eu falei, poxa, né, cara, minha referência é Cristo e tal, mas assim, de boa, assim, cara, o que gente ficou injuriado de mandar mensagem, até fiz uns vídeos aqui respondendo alguns deles, não, porque teologia, porque só cria vaidade, é só cara para entrar na internet, mostrar que ele é mais santo e mais sábio que os outros, tem um aí, meu Deus do céu, ele faz caras e bocas até para mostrar que ele sabe tudo, né, e geralmente esses caras que estão falando aí, ele cria uma teologia própria que embasa, né, que oculta a fragilidade dele, mas enaltece ao que ele sabe muito pouco. As pessoas não gastam mais tempo com Deus. As pessoas não gastam mais tempo com a palavra. Mas ela gasta tempo com movimentos. Elas querem subir no evangelho. Ela quer usar o evangelho como trampolim. Ser vista, ser honrada, ser chamada para podcast, ser chamada, né, ganhar vários seguidores. Está na hora da gente despertar. Como cristãos, desperta. Desperta tu que dormes, como diz a Bíblia. Conhecer a Deus não é estudar, mas entrar em relacionamento com Ele. Você tem o Espírito Santo, se é que tem. A Bíblia fala que Ele nos ensinaria todas as coisas. Para de correr atrás de homens que dizem revelar e ensinar sobre Deus. Tenha, sim, líderes, homens de Deus que te conduzam, mas tenha teu relacionamento com Deus. Viva os princípios que são ressaltados, que são regados na intimidade com Deus.